ou com pedestal? Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Hoje aqui na nossa casa nós temos a nossa palestrante convidada, Mercedes Almeida. Ela é do Centro Espírita Amor e Caridade, localizado em Carpina. Ela veio um pouquinho de longe, né? Com o tema Desequilíbrio Moral, Porta Aberta para a Obsessão. Avisos iniciais. A direção solicita que desligue seus celulares. Os passistas só precisam sair para a sala de passes após a palestra, no momento dos avisos finais. Vamos elevar o pensamento ao convidado maior, que é o Mestre Jesus. Senhor Jesus, na certeza da vossa presença entre nós, da paz que vós nos envolve, do amor, da presença dos nossos anjos guardiões que nos acompanha, que nos intui, para que possamos juntos conhecer a tua doutrina de amor, a vossa doutrina consoladora, que nos ergue moralmente, que nos equilibra o ser espiritual, nos tornamos melhores cristãos a cada dia. É que te louvamos e te agradecemos por vós nos convidar, vós que nos disseste, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Por vós, Senhor, fomos escolhidos para conhecer a doutrina dos Espíritos, a doutrina que vós nos prometeste e vós nos enviaste. Que a vossa presença, Senhor, que a presença do dirigente espiritual, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, sempre se faça conosco, hoje, agora e sempre. Meus prezados irmãos, minhas irmãs, que a paz grandiosa de Deus, que a paz de Jesus, que a paz dos espíritos amigos, espíritos que fazem e dirigem esta casa de oração e de trabalho, que a paz de todos eles possa recair sobre todos nós aqui presentes, espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Trago para todos vocês que fazem esta casa um abraço fraterno e amigo lá de Carpina, do Centro Espírita Amor e Caridade. Centro Espírita Amor e Caridade é um centro que lá em Carpina, há cerca de 67 anos, de forma ininterrupta, ele vem divulgando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. A temática que nós vamos analisá-la na tarde de hoje é uma temática que costumeiramente nós vemos que ela é analisada em nossas casas espíritas. E essa temática é a temática da obsessão, que apresenta-se hoje para vocês com o título Desequilíbrio Moral, Porta Aberta para a Obsessão. O espírito Manuel Filomeno de Miranda é um dos estudiosos da temática obsessão. Em uma das obras psicografadas por Divaldo Pereira Franco, Tormentos da Obsessão, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele diz que a obsessão campeia sobre a Terra. E ele justifica esse pensamento dizendo que graças à inferioridade moral dos seres que habitamos a Terra. Então, a problemática obsessiva, a partir desse conceito, a gente já começa a observar que ela está vinculada ao atraso moral de cada um de nós que ainda estamos muitas vezes ligados à não condução correta da nossa vida, do nosso comportamento. Então ele diz, campeia. A Terra, cada um de nós que somos espíritas,
Quando pronunciamos a terra, o nome a terra vincula-se normalmente o nosso pensamento àquela situação ou àquela descrição de que a terra é um plano de provas e de expiação. Né? Automaticamente, quando a gente fala em terra, a gente faz essa ligação com a situação de ser a terra um plano de provas e de expiação. Mas também a doutrina espírita nos esclarece que a terra é um educandário de educação espiritual. Geralmente a gente se fixa mais na situação que é um planeta de provas e expiação. No entanto, a gente deve também incorporar à nossa maneira de ver a terra esse conceito de que ela é um educandário de educação espiritual. Aqui estamos, cada um de nós, que fomos preparados antes de aqui chegarmos à nossa reencarnação, no sentido de que deveremos crescer espiritualmente. Há uma finalidade maior para o nosso existir em cada encarnação, que é justamente o trabalho pelo nosso progresso, pela nossa evolução espiritual. No entanto, a gente tem esse planejamento antes de aqui chegar. Os nossos instrutores espirituais, os nossos abnegados anjos guardiães, que cada um de nós os temos, eles nos orientam a respeito daquilo que na Terra nós devemos realizar. Quando, porém, aqui na Terra chegamos, nós vamos deixando de lado esse preparo em relação às coisas espirituais. Existe uma preocupação tão grande com as coisas que dizem respeito à nossa vida material, que geralmente o preparo espiritual a gente vai deixando para depois. Lá na frente, quando tiver mais oportunidade, quando eu aposentar. Enfim, vamos dilatando no tempo o preparo para a realização das coisas ligadas ao espírito. E tão grave quanto é deixarmos de lado a questão espiritual, é também o comprometimento que, às vezes, nos nossos relacionamentos comuns, nós vamos nos enveredando, nos comprometendo com situações desagradáveis, que criam dificuldades relacionais. Aqui e acolá, a gente é omisso em relação a alguém. Aqui e acolá somos injustos. Aqui e acolá somos ingratos. Aqui e acolá também recebemos a mesma coisa dos outros em relação a cada um de nós. Cada um de nós alimentamos muitas vezes queixas em relação aos outros. E é provável que também os outros também sintam essas mesmas queixas, essas mesmas dificuldades relacionais que nós criamos em relação a eles. Muitas vezes, quando a gente não tem uma visão correta do processo da obsessão, a gente desloca para a casa espírita, para aquelas pessoas com as quais nós lidamos e que a gente imagina que elas possuem um conhecimento maior que o nosso, e nós imaginamos que a simples ida à casa espírita, a orientação que a gente pede à casa, o tratamento que muitas vezes a casa orienta, que deveríamos fazer, a gente imagina que já realizou grande parte do processo. E é bem verdade que já iniciamos com esses passos, né, esses passos iniciais, todo um trabalho para que recuperemos a nossa paz espiritual. No entanto, a gente não pode, e essa proposta da palestra, deslocar a responsabilidade da cura de um processo de obsessão para a casa que nós estamos a frequentar. Ou aquela casa que nós estamos recorrendo para o tratamento espiritual. A casa fará a sua parte. Os trabalhadores da casa também. No entanto, é oportuno, é necessário que a gente comece a pensar ou repensar a situação da questão da obsessão, que o contributo maior deve ser dado pelo próprio obsidiado e pelas pessoas que o cercam. Por quê? Porque a obsessão, e aí a gente chega no conceito, é aquela ação persistente que alguns espíritos logram obter sobre determinadas criaturas. Então, é aquele domínio, é aquela ação persistente realizada por espíritos maus, porque os bons, eles procuram nos orientar, procuram nos aconselhar. Quando nós não os escutamos, eles
Eles observam a nossa decisão, o nosso livre-arbítrio, e eles respeitam. Os espíritos maus, os espíritos ignorantes, os espíritos sofredores, geralmente eles, quando de cada um de nós se aproxima, eles vêm com o desejo de nos prejudicar. Agora, isso não acontece por acaso. Existe um nexo causal que determina a existência de um processo de obsessão. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, não indo de encontro ao conceito que encontramos em Allan Kardec, que é aquele domínio que alguns espíritos logram obter sobre determinadas criaturas, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele diz que a obsessão é um choque de retorno, de uma atitude infeliz que a gente endereçou contra alguém, e esse alguém enlouquecido de revolta ou de dor, volta para nos cobrar. Eu acho muito interessante esse conceito do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que ele vai nos colocar diante dessa realidade. É um choque de retorno. Se é um choque de retorno, aquela pessoa que está envolvida na obsessão, em algum momento de sua existência, algum momento nessa existência ou em outra, fez algo contra alguém. Fez algo. Porque não acontece por acaso de um espírito ele procurar dominar, perseguir determinada criatura. Houve algo lá atrás, algo que foi realizado. E esse espírito, porque muitas vezes primário no seu sentimento, primário no sentido de ainda não ter despertado para o valor do perdão e do amor, ele volta para cobrar. Ele volta. Então é um choque de retorno. Em algum momento do meu existir, eu acionei de forma negativa o meu livre-arbítrio contra alguém. E esse alguém não aberto ao perdão, não aberto às atitudes do amor, ele quer muitas vezes, ele vem nos cobrar. É muito importante que a gente retenha essa informação. E que a gente passe não a justificar, mas a compreender a situação do obsidiado. E por que a gente deva, através desse exercício mental, compreender a ação do obsidiado? Gente, a maioria de cada um de nós já tem conhecimentos espíritas. A maioria de cada um de nós convivemos de forma rotineira com todo um ensinamento que nos é proposto pelas casas espíritas. Nós abrimos os livros espíritas diariamente. Sabemos todas essas orientações que a espiritualidade superior nos passa. E quantos de nós ainda, a gente escuta isso, é muito comum, acredito que vocês podem concordar comigo, a gente muitas vezes escuta das próprias pessoas que conhecem essas informações, não dá para esquecer, não dá para perdoar. Existem até aqueles que vão mais longe e dizem, só na próxima encarnação. Já escutaram isso? Só na próxima encarnação. Não dá. Gente, e nós que vivemos em contato direto com o mundo espiritual, e nós que temos a felicidade, que é uma grande felicidade, não sei se vocês já pararam para pensar, de sermos criaturas conhecedoras da dinâmica dos processos espirituais. E muitas vezes nos pegamos, quando a gente não verbaliza, a gente pensa, ou então fica satisfeito, quando alguém que nos tenha ofendido esteja passando por uma situação vexatória. Aí, percebam, se nós que vivemos nessa dinâmica constante desse aprendizado, nós temos dificuldade de entender o erro do outro, o equívoco, calculemos quem vive longe dessas realidades espirituais. Calculemos. Procuremos entender a situação do outro lado. Porque geralmente a gente só entende a nossa situação. A gente não entende a situação do outro. Então o espírito Manuel Filomeno de Miranda diz, é um choque de retorno. Em algum momento eu fiz algo contra alguém. E esse alguém, porque ainda se encontra
repito eu aquilo que disse há pouco, ainda não se encontra aberto ao amor, aberto ao perdão, ele vem cobrar. É uma situação que cada vez mais a gente vê se alastrando. E o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, nesta obra, Tormentos da Obsessão, ele diz que muitas vezes é um problema difícil de ser trabalhado, de forma exitosa. Não é impossível, gente. Não saiamos daqui imaginando que não é possível resolver, né, os processos da obsessão. Não. O convite da tarde é que a gente reflexione que envolvido no processo estão mentes, existem espíritos, não é? Que muitas vezes, movidos pelo atraso espiritual, se demoram muitas vezes a reflexionar no sentido de modificar os seus sentimentos. Então, ele fala a respeito das dificuldades. E são muito lógicas as considerações que o Espírito Manuel Filomeno Miranda faz. Ele diz que é um processo muitas vezes difícil de ser trabalhado. E a gente também ressalta, porque muitas vezes a gente vem à casa espírita, a gente às vezes nem vem, a gente manda que alguém coloque o nome para que faça alguma coisa por cada um de nós. Mas às vezes a gente vem, e às vezes a gente quer resolver um intrincado problema, que muitas vezes já demanda muito tempo de uma hora para outra. Então, às vezes, a gente vê as pessoas pulando de casa em casa. Não, aquela casa, o centro espírita ali não é forte. Já escutaram isso também? Centro lá na frente, ó, o trabalho é muito melhor. Já escutaram isso? A história de centro espírita forte, centro espírita fraco. Então, as pessoas que assim pensam, elas não estão entendendo o processo. Não entendem. Por quê? Porque é um processo que envolve mentes. É um processo que envolve sentimentos. Então, muitas vezes, o processo é demorado. Muitas vezes. Ivone do Amaral Pereira, uma médium, certa feita, psicografou uma obra através do espírito Bezerra de Menezes, chamado Dramas da Obsessão. Ivone, psicografando, e o espírito Bezerra de Menezes informando, um caso que aconteceu em Portugal na época da Inquisição. E os inquisidores perseguiram uma família de judeus. E os judeus, eles na sua casa, num ambiente recluso, eles cultuavam a sua fé. Os inquisidores que perseguiam aqueles que não eram cristãos, que fizeram? Colocaram uma empregada na casa para que ela vigiasse o comportamento da família, na intimidade familiar. E a empregada delatou a situação. Eles se reuniam, eles cultuavam a sua fé. Então, os inquisidores, eles invadiram a casa e, aliado ao governo, eles tomaram todos os bens da família. Existia uma jovem chamada Esther, que era namorada de um dos rapazes da casa, e ela foi estuprada por um dos inquisidores. O rapaz, tão revoltado com aquela cena de violência sexual, e outros membros da família, porque a mãe daquele clã, ela morre quando vê que a família perde todos os bens, os judeus juraram, e isso em Portugal, na época da Inquisição, que se vida existisse após vida, eles voltariam e se vingariam. Está lá retratada essa situação, lá no livro Dramas da Obsessão. O tempo passa. Na pequenina cidade de Lavras, interior de Minas Gerais, uma família inteira tendente ao suicídio. Poucos centros espíritas existiam à época na cidade de Lavras. Em um certo dia, numa reunião de desobsessão, os participantes que integravam aquela reunião leram a carta de alguém que, de forma anônima, escreveu para o centro, pedindo que alguma coisa fosse feita em relação àquela família. Porque o pai daquele clã havia suicidado, a filha mais velha também, outra já estava tendente ao suicídio, e como era algo que estava vitimando os membros daquela família, as pessoas, mesmo não sendo espíritas, elas escreveram à casa espírita e pediram ajuda espiritual. E ali foi, o espírito de Bezerra conta que foi
encarregado, um espírito que participava do grupo, para visitar a casa daqueles familiares, para observar se existia algo que determinava esse processo. No caso, era um processo coletivo de obsessão, porque todo o grupo estava sendo vitimado. E o espírito que lá esteve, ele observou que existiam judeus, espíritos vestidos à moda dos judeus, ali estavam exercendo a sua influência negativa no sentido de todos tenderem ao suicídio. Eram os judeus que estavam perseguindo os antigos inquisidores que haviam renascido na cidade de Lavras. E aí na narrativa nos é dito que 400 anos foram passados, mas o ódio dos judeus, ele ficou cristalizado. E o tempo passa, eles reencontram os inquisidores vestidos com outra vestimenta carnal, mas identificado eles, a identidade deles, eles estavam sofrendo esse processo de perseguição. Então é um processo, às vezes, que demora de ser trabalhado. E o Manuel Filomeno de Miranda, ele arrola vários fatores que muitas vezes dificultam a eficácia rápida do processo desobsessivo. Em primeiro lugar, as pessoas que estão envolvidas num processo de obsessão, muitas vezes elas buscam religiosos que se dizem capacitados de resolverem o processo de obsessão sem a participação efetiva do obsidiado. Vamos repetir. As pessoas envolvidas no processo de obsessão, ansiosas por se verem livres da situação, muitas vezes, não bem esclarecidas do ponto de vista espiritual, buscam auxílio de religiosos que, no auge do seu fanatismo, se dizem capacitados de resolver a obsessão sem a participação efetiva do obsidiado. Aí muitos poderão dizer, puxa, mas muitas vezes a gente aqui e acolá escuta informação que em determinadas reuniões, em determinados locais, existe o afastamento rápido dos espíritos. Outro dia uma pessoa me perguntava, a senhora acredita em sessão de descarrego? E essa pessoa dizia, eu vi, era uma quantidade enorme de pessoas que estavam sob o assédio negativo dos espíritos e elas se viram curadas. E o que a senhora diz disso? Eu me lembrei, no momento da pergunta, das palavras de Jesus contidas no Evangelho de Lucas 11, 24, 26. Quando o evangelista narra o pensamento de Jesus que diz, quando o espírito imundo, ele sai de junto da pessoa que estava a perturbar e vai para uma região árida lá no mundo espiritual, não encontrando repouso, ele volta. Percebamos o pensamento de Jesus. Quando o espírito imundo, ele se retira do homem em que ele estava a prejudicar e vai para uma região árida no mundo espiritual em busca de repouso, não encontrando repouso, ele volta. E voltando, encontrando a casa varrida e adornada, ele não volta só, ele traz consigo mais 7 espíritos e a situação do antigo hospedeiro fica pior. Acho que vocês se lembram dessa narrativa de Lucas. Está lá, 11, 24, 26, onde ele conta essa situação. Então, verdadeiramente, a gente muitas vezes escuta, as pessoas presenciam que alguém estava sob o assédio negativo de um espírito mau e ele se retirou. No entanto, meus irmãos, a gente precisa, Allan Kardec falava que a gente deve ter razão e lógica diante dos fatos que nos são apresentados. O afastamento pode ser temporário. Se não existe modificação na mente daquela pessoa que estava sendo obsidiada. É aquela situação, o espírito volta, é retirado. No entanto, se a casa se encontra varrida e adornada, palavras de Lucas, transcrição de Lucas, do pensamento de Jesus, se a casa se encontra varrida e adornada, não é casa física, é a casa mental. Se a casa ainda está receptiva, ainda está em sintonia com os pensamentos negativos, a obsessão volta. A obsessão volta.
Porque é necessariamente em qualquer processo de obsessão que o obsidiado ele participe. Muitos poderão pensar, puxa, mas ele está tão subjugado, que é uma das fases da obsessão, ela pode ser simples, pode ser por fascinação e pode ser subjugação, mas se ele não tem condições, a família deve ser esclarecida para ajudar. Porque nos momentos em que ele está sob o assédio, muitas vezes ele não consegue pensar, ele não consegue raciocinar. Então o grupo familiar ajude aquele que está sofrendo o processo e que ainda não tem uma possibilidade de pensar, porque o domínio está muito forte. Então, há a necessidade da participação efetiva, não é doar algo, é o trabalho de renovação mental, o trabalho de renovação espiritual. Então, às vezes, esbarra nessa situação. Em segundo lugar, não obstante a doutrina espírita ter sido codificada desde o recuado 1857, ainda existe muito preconceito em relação à doutrina espírita. Há muito preconceito. Existem pessoas ainda, nessa época, que têm dificuldades, muitas dificuldades, de transpor uma porta de uma casa espírita. O preconceito ainda cerca muitas pessoas, a mente de muitas pessoas. E por conta disso, muitas vezes, porque o processo de obsessão, quem fala isso é Marx, que era o pseudônimo de Bezerra de Menezes no livro A Loucura sobre o Novo Prisma. Ele diz que uma pessoa obsidiada, ela tem um comportamento semelhante ao comportamento de uma pessoa que está perturbada mentalmente. O comportamento de uma pessoa obsidiada é semelhante ao comportamento de uma pessoa que está perturbada mentalmente, sem o assédio espiritual. Às vezes aquele olhar vago, distante, às vezes gestos bruscos, caracteriza tanto o comportamento de alguém que está obsidiado, como de alguém que está perturbado mentalmente. Então, muitas famílias, ou muitas pessoas, diante de um processo desse, espiritual, buscam a ajuda dos médicos, dos profissionais da área mental. E muitos deles, eles não acreditam na imortalidade da alma. E vão trabalhar apenas observando o corpo. É natural, eles não acreditam, eles não aceitam a possibilidade do assédio. Eles não acreditam na possibilidade dos espíritos virem nos perturbar. Há um livro muito interessante chamado O Evangelho das Recordações. O autor desse livro é Eliseu Rigonati. E ele conta um depoimento muito interessante de um médico que tinha um consultório, médico psiquiatra, ele tinha um consultório na Avenida Ipiranga, São Paulo, capital. E esse médico, ele dá um depoimento muito interessante, depois de passar a sua vida receitando todos os pacientes que chegavam ao seu consultório com eletrochoques e psicotrópicos. Ele sofreu muito ao chegar no mundo espiritual. E ele narra, através do médium, o seu caso. Ele diz que certa feita ele escutou na antessala do seu consultório uma conversa de duas pessoas com um pai de um rapaz que estava sendo por ele tratado. E a pessoa perguntaria ao pai daquela pessoa que estava sob a sua orientação médica: o caso de seu filho não é um caso espiritual? Aí o pai responde: não. Eu já perguntei ao doutor Vladimir Palmares e ele falou que não. Aí ele dá o seu depoimento agora como espírito. Eu havia lido as obras de Allan Kardec. Havia lido Ernesto Bozano. Eu tinha um acervo espiritual bom, só que eu lia para contraditar. E aplicava de forma generalizada o mesmo tratamento para todos. E, ao serem ingeridos a medicação por ele passada, lesionado ficavam os perispíritos desses pacientes. E quando ele volta para o mundo espiritual, chegou o momento da volta dele, médico, para o mundo espiritual, ele pergunta na sua narrativa, na sua mensagem mediúnica: vocês imaginam para onde eu fui? Aí as pessoas respondem, até se antecipando: eu acho que ele foi para o umbral. Não, ele diz: eu fiquei lá preso ao meu consultório médico. Eu gostava muito de dinheiro. E lá fiquei durante muito tempo, agora sofrendo porque eu recebia as críticas daqueles que eu maltratara.
tratara mal como médico. E ele diz que muitos anos passou a sofrer, mas que agora ele recebeu a bênção espiritual de uma nova encarnação. E aí ele voltaria, como muitos médicos no depoimento deles estão a voltar, e iria exercitar a medicina, observando também o lado espiritual. É muito interessante esse livro. Então, muitas pessoas com problemáticas espirituais vão ser trabalhadas por pessoas que não acreditam na interferência dos espíritos. E muitas vezes passam anos e anos, e a ação negativa, a ação nociva de um espírito, prejudica determinado órgão. De tanto receber fluidos negativos, às vezes nós adoecemos. Então, daí o espírito dizer, às vezes o problema é difícil de ser trabalhado. Em terceiro lugar, ele arrola a situação de que muitas pessoas que são arreligiosas, que vivem fora dos campos religiosos, elas se entregam a todo tipo de conduta e se acham imunes de sofrerem qualquer interferência espiritual. Não é? Acreditam que é coisa nossa essa situação da interferência dos espíritos sobre as suas vidas. Então, a gente observa, de uma forma lógica e lúcida, a orientação desse espírito que convive há anos no mundo espiritual, trabalhando com a questão da obsessão. E como é que os espíritos agem? As pessoas que não têm o entendimento que a doutrina nos passa, chegam até a imaginar que o espírito entra no corpo físico daquele que está a comandar. Não existe isso. Toda a ação acontece via pensamento. E aí nós nos recordamos e fazemos uma analogia com uma lenda oriental muito interessante que narra que certo dia uma mulher ia passando com a criança de colo à frente de uma gruta. E ela, ao passar em frente a uma gruta, ela recebe um convite de um homem que ali estava postado e diz, olha mulher, entra na gruta, porque se tu entrares na gruta, tu vais encontrar dentro dela joias de peregrina beleza, vasos de alabastro, objetos de grande valor. Entra. A mulher se viu tentada por aquele convite, afinal, de uma hora para outra, ela poderia dali sair, levando consigo coisas de muita importância, que ela podia converter em dinheiro. Ela entra. Lembremos-nos que ela estava com a criança de colo. Ao entrar, a pessoa que a convidara diz, olha, presta atenção. Tu podes recolher tudo que aqui está, mas quando tu saíres, a porta se fechará e não mais se abrirá. A mulher, tentada nesse lado de possuir cada vez mais, ela coloca a criança de colo no chão, numa posição confortável, e transforma a sua saia num grande depósito, e aí ela vai recolhendo tudo que ela acha que poderia dali levar. Quando ela observou que já estava com a quantidade enorme de coisas que retirara, ela sai, e ao sair, a porta fecha. E ao fechar, ela se deu conta que ela deixara algo de muito valor, que era o seu filho, e a porta não mais se abriu. Aí vocês poderão pensar qual a ligação disso com o tema que nós estamos a assistir. Geralmente, os espíritos que nos convidam para nos dominar, eles procuram lançar os seus pensamentos, nos convidando, através de um processo chamado ideia fixa, para que a gente saia do rumo da vida que a gente está a caminhar. E nós seremos tentados, gente, isso quem informa é André Luiz na obra fantástica, o livro Ação e Reação. Nós seremos tentados onde tivermos fragilidade. Aí, nós vamos observar que muitas vezes as pessoas estão vivendo uma situação difícil na área profissional, num determinado emprego. Ainda não tem outro em mãos, ou em mira. Nada que possa lhe assegurar que saindo do seu emprego, o outro ele poderá iniciar. Então, muitas vezes os espíritos tentam uma pessoa que alimenta em relação a ela o desejo de domínio, orientando que ela saia do emprego. Saia. Você tem muito mais capacidade de arranjar um melhor. E a pessoa fica mentalmente teleguiada por aquela informação.
E outras vezes é na área afetiva. Se houver uma conexão com o espírito querendo prejudicar, muitas vezes, olha, saia dessa, parta para uma melhor. Você merecia estar casado com alguém bem melhor. E aí eles vão tentando a pessoa onde ela tem a fragilidade. É uma informação muito importante que o Espírito André Luiz nos passa no livro Ação e Reação. Ele nos conta a história do chamado desejo central. Já viram falar no desejo central? Já viram? Não? Cada um de nós temos pensamentos que não são os comuns. Em qualquer estágio da nossa vida, a gente observa que temos desejos que são comuns às pessoas que estão conosco naquele estágio de vida. Não é? Se nós estamos ainda na juventude, é normal que o jovem pense o quê? Passar num bom vestibular, depois conseguir um bom emprego, depois arranjar uma namorada, depois casar. Exemplo. Todos que somos pais de famílias temos desejos de encaminhar bem os nossos filhos. São desejos comuns, concordam comigo? Que temos todos, de termos saúde, de termos paz. Mas a par dos desejos que são comuns a todos, na vida de cada um de nós existe um desejo central. É aquele que faz com que a nossa vida gire mais em torno dele. E aí, existem pessoas cujo desejo central é, por exemplo, o dinheiro. O dinheiro. Neste livro, Ação e Reação, o André Luiz conta a situação de Antônio Olímpio. Era um homem que ele tinha direito a uma grande parcela de herança. Só que, para que ele ficasse com a herança sozinha paterna, ele resolve matar 2 irmãos. 2 irmãos foram mortos para que ele ficasse com o quinhão hereditário total. Esses 2 espíritos voltaram ao mundo espiritual, alimentando consigo o desejo de vingança. O Antônio Olímpio tinha um filho chamado Luiz. E Luiz, ele tinha as mesmas tendências do pai, gostava muito de dinheiro. Então, os 2 obsessores, que eram tios, mas que tinham voltado para o mundo espiritual por conta do homicídio do irmão, eles resolveram atacar o Antônio Olímpio, que era seu irmão, através do filho, incentivando o processo de ambição. Aí eles mostraram a André Luiz como faziam. Se ele gosta muito de dinheiro, nós vamos criar formas, pensamentos, porque os pensamentos podem ser vistos. Vamos criar formas, pensamentos, onde ele imagine que a propriedade vizinha está a leilão. E nós vamos insuflar o desejo dele adquirir. E ele dizia, ninguém vai concorrer com preço melhor, a fazenda é minha. O jurário, ele suprimia da esposa e dos 2 filhinhos uma possibilidade de uma vida calma, tranquila, a situação financeira permitia, pelo amor exagerado do dinheiro. Então, os espíritos, meus amigos, eles não criam em cada um de nós pensamentos que a gente não alimenta. São os espíritos. Os espíritos fazem o quê? Eles assulam, o verbo assular é usado pelo Manuel Filomeno de Miranda, ou eles aumentam o desejo que a gente alimenta. Nós seremos tentados nas tentações que nós alimentamos. Então, o Luiz estava sendo presa fácil dos espíritos obsessores. Por quê? Porque ele gostava muito de dinheiro. Então, eles é aí, através da usura, que a gente vai levá-lo à queda, porque levando à queda, a gente prejudica o pai, leva o pai ao sofrimento. Havia uma descrição também de um amigo de André Luiz chamado Silas. A história de Silas é muito interessante. Silas era um filho único de um casal abastado. Um advogado que receberam uma herança vultuosa dos seus avós, que chegaram aos seus pais e depois a ele. E Silas era filho único desse advogado, junto com uma mãe muito devota ao catolicismo, uma mulher muito
assim, ciente das responsabilidades espirituais. E desde cedo, a mãe de Silas percebeu que ele tinha essa tendência. É muito interessante, gente, a gente até sair daqui e começar a analisar qual é o meu desejo central. A minha vida gira em função de quê? Eu estou citando esses dois casos de dinheiro. Certa feita eu fiz uma palestra semelhante e um jovem, quando saiu, disse assim: a senhora tem razão, o meu caso em particular, ele quis declinar o seu caso, é sexo. A minha vida gira em torno do sexo. E por conta do sexo, existia em mim de uma forma assim desequilibrada. Foi interessante o relato dele. Eu tenho me envolvido com muitas situações difíceis. Outras pessoas, né, possuem outro tipo de desejo central, é o poder. Tem gente que mata e morre por conta de estar no poder. Tem gente que faz parte de um grupo. Se não estiver no comando, cria todo tipo de dificuldade para os outros, porque não está no poder. Não. A nossa vida, se a gente fosse dar conta, isso é um trabalho individual que cada um de nós pode fazer, observar, minha vida gira mais em torno de quê? Porque a gente tem esse chamado desejo central. Então, Silas era filho desse advogado e dessa mulher dedicada à religião. Desde pequenina, ela percebeu a tendência usurária do filho. E ela orientou que ele estudasse medicina, pensava ela. No contato com a dor do próximo, ele vai desenvolver um sentimento de fraternidade. Quando ele estava no 6º ano, a mãe morre, desencarna. E ele, com muita dificuldade, terminou o curso. E ele ficou agora atormentado por uma grande questão. O pai já era sexagenário. E ele disse, se ele casa em segundas núpcias, vai ter que dividir a herança com essa mulher, com a próxima mulher. Tudo ele fez para que o pai não casasse pela segunda vez, mas o pai quis casar e casou com uma jovem de 30 anos, chamada Aida. E ele ficou vigiando a vida de Aida, porque ele queria fazer algo que a desgostasse aos olhos do pai. Conseguiu trazer para o convívio da casa um primo que já tivera relações de namoro anteriormente com ela. E o velho, cada vez mais definhando na saúde, não podendo participar das atividades sociais, ele agora o tempo todo convidando o primo, que era o ex-namorado de Aida, e participando com eles de uma intensa vida social. Um certo dia, ele já observando que houve um reatamento do afeto, ele fez de conta que havia saído de casa, mas não saíra, observou que os dois estavam em um quarto, vai ao pai e diz, olha, observe que algo está acontecendo errado lá no quarto. E o pai, com certa dificuldade, numa porta que ele deixara a fechadura um tanto quanto fragilizada para poder ser aberta no momento que ele quisera, o pai chega e dá-se conta de que a Aida estava o traindo na sua própria casa. Passa a sofrer, e resolve envenenar a mulher, depois se suicida. Aí ele conta a narrativa no livro. Eu agora estava senhor de todas as posses e totalmente perturbado. Então, é através do desejo central que os espíritos acionam as ações obsessivas em relação a cada um de nós. É muito interessante que a gente observe qual é o meu desejo central. A minha vida está girando em função de quê? No livro Sexo e Destino, nós vamos encontrar uma narrativa interessante. André Luiz, junto com o instrutor Félix, ele vai visitar um apartamento lá no bairro Flamengo, no Rio de Janeiro. E lá chegando, André diz assim, aliás, o instrutor Félix diz para André, André, observa, na casa tinha um homem que estava lá sentado lendo um jornal, um homem bem assim, apresentável, tinha mais ou menos uns 45 anos. E o instrutor Félix disse para André, olha André, observa a presença no apartamento de 2 vampirizadores. Espíritos que sugam as energias. Observa. E André observou. Num determinado momento, um dos vampirizadores estava com a vontade enorme de beber álcool, né? E aí passa a mensagem para o Cláudio, que era esse senhor de 45 anos que estava ali o jornal. E ele passa a mensagem dele dizendo assim, quero beber,
quero beber. Aciona aqui a zona laríngea. E o Cláudio, que gostava de beber, ele observa o apelo. E ele vai imediatamente lá no bar da sala e coloca uma dose de uísque. E o Espírito diz a André, observa, André, à medida que ele vai colocando o copo à boca, o Espírito ali, jungido, corpo espiritual ao corpo espiritual do Cláudio, sorvendo as emanações do álcool. Satisfeito o Cláudio, satisfeito o vampirizador, o que é que aconteceu? Ele volta para ler o jornal. Mas como existia dois, a sede não estava saciada. Havia sido saciada a sede de um, mas o outro também queria beber. Vocês assistiram o filme Ghost? Vocês se lembram daquela situação que o espírito está querendo fumar? E ele dizia, eu daria tudo por um trago. Daria tudo. O cigarro estava ali. Ele queria, mas ele precisava de um instrumento. Então os espíritos acionam-nos, muitas vezes, querendo satisfazer as suas inclinações. Então o outro vampirizador disse para o Cláudio, quero beber. E ele vai, novamente larga o jornal, coloca outra dose e foi satisfazer o seu desejo e o desejo do vampirizador. Então, quando a gente não se dá conta do processo, gente, a gente passa a ser marionete na mão dos espíritos. Eles nos comandam, eles nos conduzem. Aí depois a gente diz, puxa, por que eu fiz? Relatos de depoimentos policiais, a gente vê, né, nas páginas policiais. Quantos dizem, eu não sei por que fiz. Eu não sei. Quantos assassinatos são cometidos, quantas traições. Aí vocês podem dizer, bom, mas a pessoa não tem culpa. Os espíritos não criam tendências que nós não temos. Eles apenas aumentam, eles assulam. Mas Allan Kardec, com muita propriedade, ele diria no Livro dos Médiuns, no item 253, nem tudo a gente pode dizer que é culpa dos espíritos. Nem tudo. Nem tudo. Porque ao lado do processo da obsessão, existe também o processo da auto-obsessão. Então, às vezes, as nossas mentes, elas estão cristalizadas em pensamentos negativos. E aí a gente, ao invés de ser acionado pelos espíritos, os nossos desequilíbrios é que chamam os espíritos pela lei de sintonia. Então, a Sueli Caldas Schubert, que também é uma grande estudiosa do processo da obsessão, ela tem um livro fantástico, muito fácil, uma leitura muito fácil de ser entendida, o livro Obsessão, Desobsessão. Ela diz que muitas pessoas buscam os consultórios médicos em busca de soluções que a medicina material não pode fornecer. São pessoas que se auto-obsidiam, ficam constantemente alimentando sentimento de tristeza, de mágoa, de ressentimento, de dúvida. E essas pessoas, sim, pela maneira com que vivem, pelos seus desequilíbrios, atraem o processo da obsessão. É muito interessante. O tema é muito vasto. E aqui a gente esteve, ou está a dar as pinceladas, para que a gente possa entender, dentro dessa dinâmica obsessão, o quanto é decisivo a participação do obsidiado. Carlos Toledo Rizzini, observando o estudo da obsessão, ele diz o que a gente pode fazer, ou a pessoa pode fazer, para se prevenir, se acautelar do processo da obsessão. Em primeiro lugar, ele diz assim, é necessário o estudo construtivo. Não é o estudo acadêmico, gente. É um estudo que nos leve ao entendimento das leis do universo, principalmente das leis espirituais. A gente se situar diante da vida. Quem somos nós? O que aqui nós estamos a fazer? Como nós estamos desenvolvendo o nosso processo de vida? Será que a gente se deu conta, eu dizia no início da palestra, que cada um de nós viemos para a Terra trazendo conosco uma responsabilidade espiritual? Algo nessa área a fazer.
Aí fica a interrogação no ar. Será que já estamos a fazer? Será que já começamos a fazer alguma coisa onde a gente pense no outro e não apenas no nosso lucro individual? Então, esse estudo construtivo é muito importante. E as nossas casas espíritas nos oferecem, nos legam essa grande oportunidade de a gente estudar a doutrina em conjunto. Se a gente tem dificuldades de fazê-lo individualmente, o estudo, colocar a dinâmica do estudo construtivo dentro das nossas vidas. Em segundo lugar, a gente deve pensar na necessidade de ter disciplina. É necessário essa proposta de Emmanuel a Chico Xavier, que ele, para vencer as dificuldades da vida, ele tinha que se sobressair, não. Em desenvolver bem a sua mediunidade, ele precisava de disciplina, disciplina, disciplina. Cada um de nós precisamos de disciplina. Em todos os componentes da vida existe a necessidade da presença da disciplina. Se não houvesse disciplina, os mares invadiriam os continentes. Os planetas gelados derreteriam. Os planetas colidiam uns com os outros. Então, na dinâmica do macrocosmo, do microcosmo, na nossa dinâmica individual, precisamos da disciplina. Esse esforço continuado de cada vez fazer algo melhor, em função da nossa realidade imortal, que é o nosso espírito. Em terceiro lugar, o Carlos Toledo Risini, ele orienta a gente sistematicamente trabalhar por vencer as nossas más inclinações. Porque as más inclinações serão as portas que nós estamos a abrir para que os processos de obsessão aconteçam. Então, esse esforço sistemático, se eu tenho uma dificuldade muito grande na minha determinada área moral, trabalhar essa dificuldade. Para quê? Para que a porta não se abra e o processo não se dê. Porque Allan Kardec dizia com muita propriedade, palavras dele, obsidiados, o fomos ou o somos. Não é só o outro que passa por obsessão, não. A gente pode estar passando ou pode vir a passar, se a gente baixa a frequência vibratória. E, em quarto lugar, ele aconselha que a gente deve se dedicar à prática do bem. Chico Xavier já diria com muita propriedade, né? O bem que nós fizermos em algum lugar será o nosso advogado em toda parte. Então, à medida que a gente vai fazendo o bem, né, a gente vai mudando a sintonia mental. Eu dizia no começo das minhas palavras, todos temos um anjo de guarda, um espírito protetor, que zela por nossa encarnação. Se a gente vai se alinhando na prática do bem, a gente vai captando melhormente as suas informações, as suas orientações. A gente vai tendo dificuldades espirituais, mas a gente vai tendo possibilidade de se sobrepor a elas. Na biografia de Divaldo Pereira Franco, aquela informação de que ele foi perseguido por mais de 30 anos por um espírito que ele denominava máscara de ferro. Era um espírito ali. Onde estivesse Divaldo, estaria ele ali. Mas Sueli Caldas Schubert diz que com a atividade mental de equilíbrio que Divaldo Pereira Franco se dedicou desde o início do seu trabalho, ele recebia as influências, mas ela diz, eu não chamaria de obsessão, e sim de influenciação espiritual. Por quê? Porque com o seu campo mental bem trabalhado, a influência chegava, mas ele sabia, tinha condições de se sobrepor a ela. Então, isso significa, meus irmãos, que ela pode se dar. É um flagelo. Outros autores, quando falam disso, a obsessão é também um flagelo. Desconhecido, ignorado, que muitas pessoas não querem parar para observar. Então, todos podemos passar pelo processo. No entanto, se nós desenvolvemos um bom equilíbrio mental e espiritual, bom equilíbrio moral, a gente vai se sobrepondo às influências que acontecerem. Livro dos Espíritos também trata da questão. Indagação contida no número 467. Allan Kardec indaga, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Resposta, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos o chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem.
Questão 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Resposta. Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato à tocaia do rato. O processo existe, né? A dificuldade existencial, em termos de sentimento do Espírito para conosco, existe. Então, eles ficam espreitando, esperando o momento propício. Eu não sei se vocês leram, mas os espíritas que aqui estão, a maioria deve ter lido, aquele livro Aconteceu na Casa Espírita. Era um processo obsessivo em relação aos trabalhadores de uma casa. E aqueles espíritos que tramavam a perda daqueles trabalhadores, eles se depararam diante de uma situação. Tinha uma trabalhadora que eles não conseguiram assediar. Vocês lembram? Dedicadíssima ao trabalho. Não faltava trabalho e realizava com amor. Com ela não tem jeito. Com ela não tem jeito. Por quê? Porque ela não dava condições para tais. Mas como muitas vezes a trama é difícil, eles disseram, a gente não pode atacá-la, a gente vai atacar quem? Quem lembra? O esposo, o marido. Ele é um tanto quanto perturbado, a gente não pode atacá-la, a gente ataca o esposo. Então eles ficam à espreita. Se a gente não dá condições, a gente passa por tormentas, a gente passa por dificuldades, mas a gente consegue se sobrepor. Porque, gente, façamos um parêntese. A gente, além da ação deles, a gente tem a ação benéfica dos nossos espíritos protetores. Temos a ação benéfica daqueles espíritos que simpatizam com a causa do bem. Além dos nossos espíritos protetores, nós temos também a sintonia, a nossa sintonia favorece a ajuda daqueles espíritos que também simpatizam com a causa do bem. Na questão 469, ele indaga: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. E a gente pensa que é através de amuleto, né? É através de uma série de coisas externas que poderá nos livrar do assédio. É toda uma questão mental, gente. É toda uma questão de sintonia. Então, praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Lá na 472, os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Eles têm possibilidade, eles têm desejo, né? Eles têm também recursos no mundo espiritual para criar determinadas circunstâncias. Resposta: aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las. Vamos nos recordar daquela situação de Paulo de Tarso, né? Nós somos cercados por uma multidão de testemunhas. Então, se somos cercados por uma multidão de testemunhas, esses espíritos estão, mesmo que nós não os percebamos, perto de cada um de nós, muitas vezes facilitando a nossa vida, ou então tentando nos prejudicar. E às vezes criam circunstâncias desagradáveis. No final, existe uma indagação de Allan Kardec que é muito interessante e ela faz o fecho do estudo da tarde. Ele indaga na questão 479. A prece é um meio eficiente para a cura da obsessão? E a resposta é muito importante. Os espíritos disseram a Allan Kardec: a prece é em tudo um poderoso auxílio. A gente não pode descartar em momento algum do nosso existir, né, a presença da prece. Muitas vezes a gente vê as pessoas dizerem assim: eu já fiz de tudo, só resta orar. Já escutaram isso? Realizei tudo, só me resta agora orar. O inverso era que devia se dar. Antes de qualquer coisa fazer, mentalizar a ajuda do alto, não é? Mentalizar a ajuda do alto. Então a prece é em tudo um poderoso auxílio.
Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Seria ótimo, não é? Seria muito tranquilo para a vida de cada um apenas a gente ficar a orar. Não ir na direção dos desafios do mundo e a gente sempre ficar constantemente a orar. Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste aos que obram, não aqueles que se limitam a pedir. A prece é importante por questão da sintonia. A prece é importante porque a gente demonstra que a gente não pode conseguir nada sozinho. É uma atitude de humildade. Mas a informação que os Espíritos passaram a Allan Kardec, Deus assiste aos que obram. Então, Deus assiste aos que trabalham, não apenas àqueles que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, a prece é importante, a gente não pode descartar em momento algum do nosso existir a prece, mas Deus assiste aos que obram, e não apenas àqueles que se limitam a pedir. E é necessário também que a gente destrua em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, que possamos sair daqui, gente. Esse foi o meu desejo, não é? Mais esclarecidos em relação à temática, mas comprometidos com a necessária vigilância às nossas ações. Vigiai e orai, não é? Para que a gente não possa ser colhido em tentação. E quando ela chegar, a certeza absoluta, nós não caminhamos sós. Muita paz para todos. Agradecemos a nossa irmã Mercedes Almeida, do Centro Espírita Amor e Caridade, que ela leve o nosso abraço fraterno a essa casa irmã. Avisos finais. Todo domingo às 16 horas temos a reunião da Mocidade Espírita. Os jovens compareçam. E evangelização infantil. Tragam suas crianças. Amanhã, segunda-feira, às 19h45, teremos a reunião de consulta espiritual. Na reunião de terça-feira, às 20 horas, teremos o palestrante convidado José Cordeiro, do Centro Espírita Luz, Paz e Harmonia, localizado na Várzea, que fará o estudo do Livro dos Espíritos. Nas sextas-feiras, 20 horas, temos aqui na casa os estudos espíritas de Allan Kardec, André Luiz e Joana de Ângeles. E sempre na quarta sexta-feira do mês temos o Telecine Espírita. Nesse mês teremos na quarta sexta-feira o filme A Cor do Paraíso. É na próxima sexta-feira. A campanha do quilo é todo primeiro domingo do mês, das 8 às 11 horas. E a visita às vovozinhas é diariamente às 14 horas. Nós colocamos ali a árvore de Natal, que é os pedidos que a casa necessita, né? Que é fralda descartáveis, que elas usam durante todo o ano, e o estoque da casa tem sempre que estar sendo renovado, pomada hipoglós, algum shampoo, alguma loção. As pessoas que puderem fazer esse pedido, né? Tire ali um papelzinho que tem dizendo o tamanho das fraldas, e próximo do Natal a gente faz as festinhas dela e elas também recebem os presentes que as pessoas que frequentam a casa trazem. Acesse o nosso site. O site da nossa casa é o www.casadosumildes.com, com a transmissão direta de 3 reuniões por mês. A reunião de hoje está sendo transmitida. Quem quiser depois acessar. E o blog do Bruno Tavares, bruno-tavares.zip.net, com 3 artigos semanais, e a TV do blog 24 horas. Leia o artigo de hoje. Eusépia Paladino e suas extraordinárias materializações. No dia 30 de novembro, sábado, teremos aqui na nossa casa, de 14 às 17 horas, um seminário. Práticas estranhas na casa espírita.
Esse seminário será trazido pelo nosso irmão Chester Luna, vice-presidente da federação. É no dia 30, no sábado. Vamos elevar o pensamento mais uma vez em agradecimento. Mestre, vós que nos afirmaste, quando estivéssemos reunidos em teu nome, a vossa presença se faria. E na certeza da vossa presença entre nós, da presença dos teus emissários de amor, da equipe espiritual, na direção do nosso mentor Adolfo Bezerra de Menezes, é que te agradecemos pelo banquete da tarde de hoje, pela palavra esclarecedora, consoladora, que em teu nome, Senhor, nos foi trazido pela nossa irmã. Que a vossa divina paz, a vossa medicação do amor, envolva tantos que aqui não se encontram e tantos que se acham tão necessitados da tua misericórdia. E em teu nome, Senhor, te louvamos e te agradecemos por vós nos escolher para estarmos reunidos dentro da tua casa de oração e de trabalho. Te rogamos a tua divina proteção ao retorno dos nossos lares, que a vossa paz esteja sempre presente conosco. Aguarde o chamamento do passe, para que não haja tumulto e desconcentração dos médios passistas na porta do passe.